Boa noite, igreja. Boa noite aos irmãos que estão em casa, nos acompanhando pela internet. Muito bom poder nos encontrar mais uma vez por esse canal. Aqueles que estão aqui presentes por essa igreja. Deus nos permita servi-lo através de toda essa reunião nessa noite. Amém? Queria convidar você a se colocar em pé. Queria ler um texto, apenas um versículo do livro de Salmos. Sempre na Bíblia virtual, sempre fica em destaque um versículo do dia, né? E é esse versículo que me chamou a atenção. Ele diz assim, o versículo de Salmo 68, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 68, versículo 19, ele diz assim: louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador, a cada dia Ele nos carrega em seus braços. É muito bom sabermos que nós não estamos sós. Deus tem sustentado as nossas vidas, Deus tem abençoado as nossas vidas e nos carregado em seus braços. E isso nos leva a reconhecê-lo, a adorá-lo, a engrandecê-lo de todo o nosso coração. E esse é o momento em que nós podemos fazer isso. Nós podemos cultuar o Senhor, nós podemos adorar ao Senhor, nós podemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Mas para isso, a gente precisa reconhecer no nosso coração, porque senão externalizar algo que não está dentro de nós, que não vem do nosso coração, não é agradável ao Senhor. O Senhor se agrada quando existe sinceridade, quando existe verdade em nós. Por isso eu queria convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor com gratidão, reconhecendo que Ele é digno de louvor. As músicas que nós iremos cantar aqui é uma forma de louvar a Ele, uma forma de reconhecer os feitos dEle, aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, mas aquilo que a palavra também nos apresenta, de tempos em tempos, dos séculos, esse Deus que reina, que vive e que está presente nas nossas vidas, nos carregando em seus braços. Esse é um bom motivo que nos leva a servir e adorar ao Senhor. Então feche seus olhos e apresente seu coração diante dEle e já adore ao Senhor de todo o seu coração, através da oração também. Amém? Vamos falar com Deus? Vou pedir para o Tiago orar. Oremos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Pai, primeiramente ao Senhor, louvamos o Teu nome, Senhor, engrandecemos aquele que é o único digno de toda adoração, aquele que entregou Seu único Filho para morrer por aqueles que não mereciam nada, e esses somos nós, ó Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, com uma dívida impagável, ó Pai, que é o alto preço que o Senhor pagou por cada um de nós, Senhor Deus. Nós não merecíamos estar aqui, mas a Tua graça, Senhor, nos trouxe neste lugar. Nós não estamos aqui por nossa própria vontade, mas porque o Senhor nos amou primeiro e nos trouxe até aqui. E juntos, ó Pai, estamos com um sentimento de dívida ao Senhor e queremos, ó Pai, entregar uma oferta a Ti, Pai. Mas muitas vezes nós não preparamos, Senhor, ela com as nossas primícias, e perdão por isso, Pai. Mas aceite, Senhor, nosso louvor que vamos cantar agora, Pai, que juntos, Senhor Deus, possamos entoar um cântico a Ti, e que esse cântico, ó Pai, esses louvores suba como incenso suave ao Senhor, Amém, Pai. Senhor Jesus. Obrigado por cada vida que está aqui junto conosco, ó Pai, que veio ouvir a palavra. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, e que nós saiamos daqui mudados, transformados, ó Pai, para vivermos uma vida diferente. Em nome de Jesus, amém. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que é. Deus é bom.
Declare mais uma vez. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nosso Deus é bom o tempo todo. Você concorda com isso, igreja? Amém. Amém. Você que está em casa não pode dizer, né? A gente não pode te ouvir, mas você pode escrever aí no chat. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção, expressando a nossa gratidão a esse Deus que tem tudo feito em favor das nossas vidas. O amor dele nunca falhou e nunca falhará. Aleluia. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama.
de profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Teu amor não falha. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que não falha, pelo teu amor, Senhor, que continua sustentando as nossas vidas, a tua presença. Aleluia. Nós continuamos, Senhor, o nosso coração diante de ti, clamando ao Senhor por tua presença, que ela aqueça o nosso coração, que ela encha o nosso coração em todo o tempo. Aleluia. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vou te
vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh Senhor, a Ti eu clamo. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Digno és Tu, Senhor, Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Declara: eu me rendo, eu me rendo aos Teus pés. Se renda aos pés do Senhor Jesus e reconheça que Ele é tudo que você precisa para viver. Se lance diante de Sua presença. Fazemos isso, Senhor. Onde encontro meu refúgio, eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra. És tudo que eu preciso, Senhor. Eu me lanço ante a Tua presença, onde encontro meu refúgio. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Obrigado porque em Tua presença nós encontramos o refúgio, Senhor. Aleluia. Nós encontramos em Ti. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando a bondade desse nosso Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias
eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia, meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Senhor, a bondade. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E motivos não nos falta para reconhecer a bondade desse nosso Deus que tem sustentado e abençoado as nossas vidas. Aleluia.
nós ainda iremos continuar servindo ao Senhor com mais uma canção. Mas esse também é o momento onde nós apresentamos a nossa gratidão e a nossa adoração, o louvor ao Senhor através dos recursos que Ele nos tem dado. Nós iremos partilhar de um tempo de oferta, e todos os membros dessa comunidade já entendem e compreendem o seu compromisso, se não, precisa entender que nós, na verdade, não trocamos nada com Deus, não oferecemos nada esperando receber em troca, porque nada do que nós podemos oferecer a Ele pode mudar quem Ele é, a sua essência, a sua grandeza. Deus é Deus, mesmo antes da nossa existência, e continuará sendo Deus quando nós partirmos desse mundo. Nós não sabemos quando, mas Ele sabe. Enfim, nada muda esse Deus. Então, esse momento em que nós apresentamos a nossa oferta e devolvemos os nossos dízimos, nada mais é do que o reconhecimento de que nós temos um Deus que tem sustentado e nos abençoado, inclusive com os recursos às nossas mãos, as habilidades que nós temos para desenvolver o trabalho, aonde você tem servido nessa comunidade, nessa sociedade, foi Deus que te deu essa capacidade, inteligência, para que você pudesse ser, de uma certa forma, abençoado com os recursos que têm chegado às suas mãos. Então nós apresentamos ao Senhor, não estipulamos uma quantia, mas apresentamos ao Senhor de todo o nosso coração a nossa oferta. E os membros dessa comunidade devolvem os seus dízimos. Inclusive você que está em casa, membro desta comunidade, quiser participar desse momento de oferta, faça isso apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí para participar. E se você vai devolver os seus dízimos, você já tem a chave Pix e você pode fazer a sua transferência também, amém? E para você que nos acompanha pela internet ou nos visita, não se sinta constrangido com esse momento, nós não estamos pedindo nada para você, mas se você consegue reconhecer a grandeza desse Deus que tem sustentado, guardado e abençoado sua vida, você pode participar também de livre e espontânea vontade, com devoção e temor no seu coração, oferecendo os seus recursos a esse Deus, amém? Glória a Deus. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Aleluia, Senhor, aquece o nosso coração com a Tua presença, com a Tua voz. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, aleluia, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, envolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao
coração segundo a tua vontade, segundo os teus planos, segundo o teu querer, Senhor. Molda-nos. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão. e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao O Senhor faz isso em nossas vidas. Molda o nosso coração conforme a tua vontade, Senhor. Transforma-nos todos os dias até nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor, com a nova imagem que é criada a partir do Senhor e que também é revestida, Senhor, através da tua presença, da presença da tua palavra, da presença do teu Espírito. Continua falando ao nosso coração nessa noite, Senhor, e nos ajudando a ouvir a tua voz. Deus, nos livra, Senhor, de recebermos a informação apenas como informação, mas que nós possamos receber a informação como a tua palavra, Senhor, como sendo o próprio Deus falando ao nosso coração e nos ensinando como, quando, como viver, quando, Senhor, fazer as coisas quando fazer, Senhor, as coisas em conformidade com a tua vontade, Senhor, ou quando fazer as coisas não segundo a nossa vontade, mas segundo a tua. Ensina-nos e ajuda-nos a sempre estar conectado contigo, nos submetendo às instruções do Senhor, para por esta voz e por esta palavra sermos conduzidos. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos isso, Senhor, e com fé no nosso coração nós agradecemos a ti. Amém. Glória a Deus. A igreja pode assentar-se. Meus queridos, graça e paz. Nós vamos continuar estudando um livro da Bíblia. Se você ama a Bíblia e ama as histórias bíblicas, eu imagino que você vai sair daqui abençoado. Deixa eu ver aqui, tem alguém aqui que gosta de ler e entender a Bíblia, sim? Tem? Amém, amém. Hoje de manhã nós já tivemos um momento muito especial na escola dominical. Eu já deixo o convite para quem gosta de aprender e aplicar a Bíblia na sua vida. Hoje, aliás, hoje não, todo domingo eu vou começar a estudar agora, pelo menos do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis. Então vai ser bem legal, versículo por versículo. Quem veio sabe como é que tem sido legal. Mas à noite nós estamos estudando o livro de Ruth. Se você puder ir abrindo lá, por favor. Ruth. Nós estudamos já o capítulo 1 na última semana. E eu tenho falado para vocês que Ruth é uma mini novela da vida real. É um livro que é como se fosse um filme para mulheres. A personagem principal é uma mulher, quem interage com ela é outra mulher, tem muita fala, não tem morte, não tem guerra, não tem aventura, não tem briga, né? Daquela forma que a gente está acostumado. Tem o drama da vida, o drama dos relacionamentos, o drama da dor de quem perdeu o marido, de quem perdeu filhos, e assim por diante, ter que lutar pela própria sobrevivência. Eu tenho gostado demais de estudar sobre esse livro. E no capítulo 1, quem estava aqui lembra, e quem não estava saiba, que nós apelidamos essa mini novela, o capítulo 1 dela, de Amargura, porque Noemi e o seu marido Elimeleque pegaram seus filhos Malom e Quilion, o fraco e o doente, e resolveram fugir de Belém de Judá e ir para a terra de Moabe, porque havia muita fome lá na terra de Israel. Eles fugiram para uma terra pagã, um povo que não devia fazer parte da aliança do povo de Deus, com quem eles não deveriam contrair casamento, nem se deixar influenciar. Mas fugindo da calamidade, eles foram para esse país, mas lá nesse país a calamidade encontrou eles da mesma forma, porque passado um tempo Elimeleque morreu.
E Noemi ficou viúva com seus 2 filhos. Seus 2 filhos se casaram, parece que as coisas estavam se encaixando, quando eles, os 2, também morreram. E agora ela era viúva, com 2 noras, viúvas, extremamente triste. Para evitar a fome, buscaram um caminho que levou para longe de Deus e ainda com o prêmio da calamidade de qualquer forma. Mas finalmente, Noemi deixou o caminho errado para voltar para perto de Deus, para o povo de Deus. E ela fez esse caminho de volta. Vocês lembram que eram 125 quilômetros a pé, era uma viagem de alguns dias. Ela e sua nora Ruth, uma viagem desafiadora, perigosa, ela fez e ela chegou de volta na sua terra natal. Mas ao chegar lá, apesar de ter deixado a terra estrangeira, para vir para a terra sua, a amargura não deixou ela. Quando ela encontrou com as amigas, quando ela encontrou com aquelas pessoas que falavam, é Noemi, perguntava, é ela mesmo, ela dizia, não me chame Noemi. Noemi significa doce, agradável. Me chamem de Mara, porque o Senhor tornou a minha vida amarga. Ela fez o caminho de volta, mas a amargura dela não saiu. Mesmo no lugar certo, a amargura dela teima em continuar junto com ela. Eu quero gastar um tempinho nessa introdução, porque muitos de nós, como Noemi e Elimeleque, podemos escolher caminhos para evitar certas coisas e buscar outras, e nessa direção a gente ir se distanciando de Deus, e se distanciando do caminho certo, e se distanciando do comportamento esperado de alguém que teme a Deus, do comportamento esperado de um pai cristão, de uma mãe cristã, de um marido cristão, de uma esposa cristã, de um cidadão que é cristão, e a gente vai esfriando na fé, a gente vai se deixando influenciar por outras coisas. Quem nunca conheceu a vontade de Deus, então vai longe da linha na pipa com vontade, e aí sofre e pensa, não, eu vou deixar tudo para trás, eu vou dar as costas para Moabe e eu vou voltar para a aliança, eu vou voltar para o lugar onde Deus me abençoa. E você vem, e você está no lugar certo, como vocês estão aqui nessa noite para adorar a Deus, mas às vezes o fato de estar ainda não resolveu todo o passado e a culpa e a dor que você carrega, não é não? Poxa, isso ainda continua, eu ainda continuo preso no que eu fiz, ou no que eu deixei de fazer, e isso dói, porque eu errei, porque eu me desviei, e agora, como é que eu faço? Era assim a vida de Noemi. No entanto, o capítulo 1 chega a um final, e depois vem um capítulo 2, eu quero que você entenda, não importa por onde você andou, se você tem tomado a decisão de voltar para Deus com todo o seu coração, a história não vai ficar parada aí, coisas novas vão acontecer, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Hoje eu quero te convidar para a gente ir para um novo capítulo de Ruth, e esse tema de hoje vai ser chamado bondade. A amargura vai ficar para trás, e agora eles vão perceber a bondade de Deus. Que coisa, né? Vocês entenderam porque vocês cantaram todas aquelas músicas. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, todos nós enfrentamos dor, amargura, todos nós nos arrependemos de caminhos e direções que nós seguimos ou deixamos de seguir, e nos lamentamos, ó Deus, por escolhas mal feitas, por caminhos mal tomados. Mas nós não queremos que isso seja um peso que nos impeça de perceber que toda prova, toda dificuldade é passageira e algo novo está adiante. Que através da leitura dessa história, Deus, o Senhor possa trazer alento aos nossos corações, para nós percebermos a Tua bondade. Em nome de Jesus, aqueles concordam, dizem amém. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 2. Nós já lemos todo o capítulo 1, agora nós vamos para o capítulo 2. Eu vou pedir a ajuda de vocês, eu destaquei apenas algumas frases, algumas palavras, para vocês lerem comigo. Ruth, capítulo 1, vocês me ajudam, depois se você quiser comparar na tua versão, fica à vontade. Está escrito assim: havia em Belém um homem rico e respeitado, chamado Boaz, ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi, o morto, né, aquele que morreu. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém em sua
bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Para relembrar, as duas voltaram de Moabe para Belém. Ruth, que é uma estrangeira, uma pagã, disse para Noemi, quando a Noemi insistiu com ela várias vezes para ela voltar para sua mãe, para sua família. Volta para lá, não tem mais nada para te oferecer. Ela falou: não insista comigo para ficar, porque eu vou contigo. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você ficar, eu vou ficar. O teu povo será o meu povo. E ela disse isso mais importante: o teu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, eu também vou ser enterrado. Ela manteve a lealdade com Noemi e partiu para uma terra que ela nunca conheceu, para um povo que não era o povo dela, e para um Deus que ela só tinha ouvido falar, porque Noemi se referia a Deus com amargura. Deus me tratou como inimigo, Deus está contra mim. Vocês lembram ela dizendo isso, na sua dor de ter perdido o marido e os 2 filhos? Mesmo assim, Ruth foi para essa terra e as duas estão lá agora, mas há um grande problema. Eles não têm mais as terras que eles venderam para ir para Moabe. Não tem nem as terras e nem os homens para conseguir emprego e mantê-las. Prover para elas o alimento ou o pagamento de qualquer outra coisa que elas tinham que pagar. As duas estão numa situação vulnerável e difícil. Elas são pobres e elas não têm muito o que fazer. E aí é que entra a providência de Deus. Noemi disse: eu saí cheia daqui, mas eu voltei vazia. Eu tinha marido, eu tinha filhos, eu voltei vazia. Exceto por uma coisa: o que ela tem? Uma nora. E olha só, enquanto ela se lamenta, a nora dela diz: eu vou ver se alguém me deixa catar aqueles grãos que caem ou que são esquecidos na hora da colheita. E aí a história vai se desenrolar, vocês vão gostar. Mas antes disso, no versículo 1, fala de um homem rico e respeitado. Como é que está na sua Bíblia dessa forma mesmo? O termo aqui, os termos que são colocados aqui em outros lugares na Bíblia, significa guerreiro habilidoso, homem valente. Em alguns lugares, as mesmas palavras são traduzidas, sabe aquele homem forte, aquele que sabe o que faz, sabe que se garante sozinho? São as mesmas palavras. Aqui foi traduzido como um homem habilidoso, rico e respeitado. Ou seja, ele se portava bem e por conta de se portar bem, ele enriqueceu. Perceba que eles viveram na mesma época. Talvez, não sei se podemos afirmar isso, mas é possível que esse rapaz, o Boaz, tenha uma idade parecida com o Elimeleque. Enquanto Elimeleque olhou para a fome e fugiu, vendeu tudo para tentar a sorte numa terra estrangeira, Boaz ficou. Boaz encarou a seca, encarou a falta de alimento, continuou trabalhando e com a sua habilidade, com a sua coragem, com a sua insistência, ele prosperou. E ele é agora rico. Eu estou colocando aqui porque a Bíblia está colocando isso como algo positivo e eu preciso destacar. Muita gente entende que todo rico não presta. Muita gente entende, especialmente quando é influenciado por ideologias bem avermelhadas, de que o dinheiro é ruim e quem é rico porque está tirando e roubando alguém. No entanto, a Bíblia destaca o caráter de Boaz. Ele é respeitado socialmente e ele é rico por conta da sua habilidade para trabalhar, administrar as posses que ele tem. Enquanto Elimeleque, sem consultar a Deus, vendeu tudo que tinha e se aventurou mal num caminho errado, Boaz permaneceu firme, mesmo na seca, enfrentou e conseguiu superar a crise. 13 dias de queda na bolsa. Vem crise aí, meus irmãos? Como é que nós vamos fazer? Ai, que desespero. Aprendamos com Boaz, que prosperou. E agora é rico e respeitado
parente de Elimelec, o marido falecido de Noemi. E aí nós temos as duas passando essa necessidade. E aí nós temos um homem rico que fez a sua riqueza em uma época de grande calamidade. Meninas, vocês já entenderam o que vai acontecer nessa história aqui, não? Já pegaram? Tinha uma moça, ela está viúva, a Ruth, e agora apareceu um homem rico e respeitado. Eu pergunto para vocês, é esse o partido? É isso que as mulheres querem? Um homem rico e respeitado? Algumas estão fazendo não para mim. Mas vamos pensar de maneira genérica. A mulherada anda atrás de quê? Será que falta parceiras para o Neymar, agora que ele tem... Qual que é o salário? Eu não sei. 1.200.000 por dia? O que vocês acham? Está pior do que Salomão, com certeza, não? 1.200.000 por dia ele vai ganhar na Arábia. Nossa, viver em Abu Dhabi. Um homem rico. Não fala se ele é bonito, se ele é feio, mas é um homem rico. Será esse o partido? Será isso que a gente deve ensinar as mulheres a procurarem? Será isso que a gente deve assimilar como um ideal para um relacionamento amoroso? E deixando as mulheres de lá, e para os homens, o que eles devem idealizar, especialmente os solteiros? Isso vale para os casados também, porque às vezes o casado está meio triste, pensando, queria que a mulher fosse assim, fosse assado, né? Então, o que seria esse ideal de mulher para satisfazer o homem? Como que é? E aí a mulherada vai dizer o quê? O que os homens esperam? Cadê a mulherada daqui? Beleza, talvez. Aparência também. Nós temos aí Ruth. E Ruth não faz parte desse padrão. Ela é viúva, não é mais virgem. Ela é estrangeira. Ela é pobre. E além de ser pobre, ela traz uma sogra de brinde, amargurada. Você tem noção? Quem casar com Ruth, leva de quebra quantas sogras? 2. A mãe dela e a sogra dela que vive com ela, do falecido. Não parece um partidão para ninguém também. Ela depende da boa vontade dos outros para sobreviver. Ela fala, eu vou sair, eu vou procurar um campo onde está sendo colhido, para eu poder pedir e deixar, ver se alguém me deixa pegar alguma coisa ali. E ela olha para a sua sogra e fala, deixe-me ir. E a sogra fala, pode ir. Me desculpa se eu vou ser detalhista demais, mas certas coisas não deviam acabar. Tratamento de respeito e de submissão, essa postura respeitosa não devia acabar, mas está acabando. Não é não? Olha isso, ela é filha de Noemi, sim ou não? Não é. Ela deve alguma coisa para Noemi? Não, ela está fazendo a boa vontade ali para ajudar a velha. Desculpa. E ela olha para a velha e fala, eu posso ir. Ela está ali como uma serva para Noemi, dizendo, eu posso, olha que coisa bonita. Muita gente olha para isso do passado e acha que isso é besteira. O fato de demonstrar respeito pelas pessoas mais velhas, de ter um tratamento especial por aqueles que você sabe que já viveu, que tem cabelo branco na cabeça, assim como eu, né? E tratar com respeito, com, sabe, a devida postura. Eu posso ir. E a sogra falou, vá. Respeito e submissão não deveriam sair de moda. Continuando, Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Vocês? O Senhor esteja com vocês, ele falou para os trabalhadores. E depois, o Senhor o abençoou e responderam os ceifeiros. Pegando a história de novo, Noemi falou para Ruth, vá,
mas não deu dica nenhuma para ela. Olha, procura o campo de fulano, procura o campo de ciclano, beltrano, eram pessoas muito boas quando eu morava aqui, há não sei quantos anos atrás. Não disse nada disso. A Ruth simplesmente saiu, e o texto fala que aconteceu dela ir parar justo no campo de Boaz, o homem rico e respeitado, e além disso, parente do ex-sogro falecido dela, Elimeleque. Olha que coisa absurda. Parece que tudo aqui é um acaso, mas nós percebemos pela história que a providência divina levou para o campo certo. Eu falo campo certo porque todo mundo que quer colher certo tipo de produto precisa plantar mais ou menos na mesma época. Todas as plantas que produzem cereal seguem um ciclo estabelecido por Deus, que está presente nas estações. Vocês conhecem isso, né? Mesmo que a gente mora na cidade, sabe que tem época para plantar, para você conseguir colher. Se você plantar na época errada, você não vai colher direito. E às vezes nem colhe mesmo. Porque a planta depende da chuva, depende da claridade, depende de um monte de coisas. Então você imagina quantos campos estão colhendo cevada nessa época? Quase todos os que plantaram, porque depois da colheita da cevada, ainda tem a colheita do trigo, que vem um pouquinho depois, um pouquinho adiante. Então tem muitos campos para ela ir, e aconteceu pela providência divina dela ir no campo certo, o campo de Boaz, aonde esse homem está trabalhando, o que é muito interessante. Muita gente acha que as pessoas se enriquecem porque passam os outros para trás. Mas eu olho para esse texto, eu vejo um homem rico e trabalhador, que inclusive poderia estar debaixo de uma sombra, de uma palmeira, bebendo uma água de coco, qualquer coisa assim. Mas ao invés disso, ele está na onde? Num dos seus campos, para ver como que as coisas estão. Ele chega lá e, de uma maneira interessante, ele sauda os trabalhadores. O que ele falou? O Senhor esteja com vocês. Quando uma pessoa fala isso, ela está demonstrando que ela quer o bem daquela pessoa. Não tem coisa melhor para alguém do que Deus estar com ela. Concordam? José foi maltratado e vendido pelos seus irmãos. Foi parar no Egito como escravo. Era para ele ter se acabado ali. Mas tem um detalhe: o Senhor estava com José e ele prosperou. Daí caluniaram ele, mandaram ele para o calabouço, inventaram uma prova fictícia. Ele poderia ter sido morto, pena capital, mas recebeu prisão indeterminada ou perpétua, se ninguém tivesse lembrado dele. E ele está lá, podia estar se lamentando, amargurado, mas não é isso que ele faz, porque o que diz o texto mais uma vez? O Senhor estava. Tem coisa melhor que isso? Olha o que esse patrão deseja para os seus empregados. Olha o que ele declara: o Senhor esteja com vocês. Quem tem um patrão assim? Alguém tem, não? Você tem um assim? Estou falando um patrão aqui, igual o Boaz. Tem alguém, não? E quem é que é assim? Olha que coisa bonita. Eu queria resgatar isso com vocês, meus irmãos, porque às vezes a gente fala: Deus te abençoe, o Senhor te abençoe. Mas a gente fala da boca para fora, e não com a profundidade que isso merece. Quem é lá das antigas sabe que quando a gente encontrava um parente mais velho, o que a gente tinha que fazer? Pedir a benção. E o que o parente fazia? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Tem alguns que já fizeram cara de saudade, né? O que eu quero que vocês percebam é que nós temos que ter essa postura bondosa, generosa, que compartilha coisas boas com as pessoas ao nosso redor. Não importa se elas estão acima, se elas estão abaixo, se elas estão no mesmo patamar. Ao invés de distribuir contenda, ao invés de distribuir maldição, que a sua boca seja um instrumento para distribuir bênção, favor. E isso demonstra o que você tem dentro de si. Tem uma frase muito conhecida que diz que cada um dá o que tem. De maneira que quando você está bravo, é porque a ira não está sendo colocada dentro de você, ela está brotando de lá. Concordam? Concordam?
Não é a sua esposa que te deixa nervoso, é você que é. Ela só revela. Não é os seus filhos que te tiram do sério, é que está faltando seriedade mesmo. Ok? E eles só revelam, as situações revelam o estado do nosso interior. E aqui nós temos um homem próspero e rico e abençoador. O Senhor esteja com vocês. E quando a gente é bom para com os outros, há uma regra espiritual muito importante. Essa bondade volta. O texto diz que imediatamente, o que os ceifeiros responderam? O Senhor abençoe. Mais, mãe. Quando a gente abençoa, a gente atrai a bênção dos outros, a atenção dos outros para nós também. Depois eu vou voltar nisso, eu tenho muita coisa para tratar. E aí a história continua. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? E o capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão, de novo, para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar, um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Aqui eu quero destacar algo que me deixou assim intrigado, eu quis até olhar com mais atenção. Hoje nós vivemos numa época em que prega-se que as mulheres não devem depender dos homens para coisa nenhuma, e que elas são senhoras do seu próprio destino, elas têm força suficiente para resolver os seus próprios problemas, né? E elas não devem depender de nada nem de ninguém. Certo, mulherada? E isso a gente ouve tanto, que a gente começa a achar que é assim mesmo. E é assim que a gente tem que criar as nossas filhas. E aí nós temos Ruth, uma moça, catando lá os grãos de cevada, e Boaz pergunta: e aquela ali? Quem que é aquela moça? E a segunda pergunta, como é que é, gente? A quem ela pertence? E aí algumas pessoas olham para mim: eu sabia, pastor. O povo fala que a Bíblia é machista. Achamos um versículo que é a prova de que a Bíblia é machista, patriarcal e outras coisas aí. Tá vendo? A quem ela pertence, como se ela fosse, por ser mulher, propriedade de alguém. Mas será que é isso que o texto está falando? A quem ela pertence? Quando você vai para o interior e encontra alguém desconhecido lá: e fulano? Fulano é filho de quem? É da onde? É de quem? Não é não? Eu estou até vendo os pernambucanos. É de quem? Eu não quero que vocês entendam e achem que essas pessoas estão certas ao afirmarem isso. A história vai provar hoje para vocês que não é assim na Bíblia. Não é propriedade que está destacando aqui, mas pertencimento. E todos nós precisamos pertencer a alguém. Nenhum de nós tem fim em si mesmo. E a falta de pertencimento é uma das causas muito graves de doenças psicológicas e emocionais. Não se sentir parte de nada. Eu fui numa colação de grau de um curso de casais do Wellington e da Isabelle. Falei certo, né? Então, todos os casais que foram dar o seu testemunho falavam, né? Tipo assim, eu chego e falo: eu sou o Edjardes, ou o Edinho da Carol. Aí a Carol pegava o microfone: eu sou a Carol do Edinho. Mais ou menos, todos fizeram do mesmo jeito. E aqui na igreja, como é que a gente costuma tratar-se? É fulano, fulana do ciclano, ou ciclano da fulana, não é? Pertencimento. Gente, uma mulher sozinha é algo excepcional, e deve continuar excepcional. Mulheres, vocês preferem ficar sozinhas, ou vocês preferem ter a companhia e o amor de alguém? Seja na infância, seja na vida adulta, ou até mesmo na velhice. Eu, que sou homem, sei o que eu prefiro. Eu prefiro o pertencimento. Eu prefiro saber que alguém me ama e me quer por perto, e que eu sou de alguém, que eu tenho lugar no coração de alguém. Toda menina, desde o nascimento, deveria ter alguém ou uma família a qual ela pertencesse e fosse amada e protegida. E é dali para um cara que vai fazer melhor, ou igual, nunca pior.
Tem gente que fez careta aí. Quem concorda com isso, que isso deveria ser o caminho certo, diz amém. Amém. Eu gostaria que todas vocês, meninas, e oro, que Deus dê isso para vocês. Que vocês tenham um marido, um pai ou um irmão, mas sempre pertençam a alguém que cuida com devido respeito, que ama como merece ser amado e que faz o que precisa ser feito. Ruth não tinha isso. Ela está sozinha, por sua própria conta, tentando encontrar uma maneira de subsistir, procurando alimento. Ela despertou o interesse de Boaz. O que acontece hoje quando uma mulher desperta o interesse de um homem? Daqui a pouco a gente vai comparar com o que aconteceu com Boaz, olhando para Ruth, com o que acontece hoje quando os homens se interessam pelas mulheres. Antes de passar adiante, eu preciso destacar algumas coisas para vocês. Primeiro, ela pediu permissão para o capataz, a fim de colher as espigas após os ceifeiros. Será que isso era necessário? Alguns de vocês estão na igreja o tempo suficiente, já leram a Bíblia tantas vezes, que sabem que na terra de Israel havia uma lei que Deus deu para Moisés, que chamava a lei da rebusca. Lembram disso? Essa lei existia para o seguinte: quem era pobre, quem era estrangeiro, quem era viúvo ou quem era órfão, não passar fome. Quando os ceifeiros passavam colhendo, as hastes com os grãos de cevada e trigo, eles tinham que fazer bem, mas eles não podiam voltar para ver se ficou alguma coisa, porque o que ficou no cantinho, o que caiu, era dos pobres, para que eles tivessem pelo menos algo que comer. Então era comum nos campos, os pobres virem atrás dos ceifeiros, catando o que caiu, para tentar juntar um pouquinho, para poder fazer pelo menos uma refeição naquele dia. Uma lei deixada por Deus para que ninguém passasse fome, numa época de abastança. Era uma regra, era uma lei social que estava valendo naquela época. Ruth é uma estrangeira. Ruth não tem ninguém para trabalhar para ela. Então ela poderia ir em qualquer campo e, ao invés de pedir permissão, falar como as pessoas falam hoje: é meu direito e é seu dever me deixar fazer o que eu tenho que fazer. Nós que trabalhamos aqui na área social, muitas vezes lidamos com pessoas que recebem doações como se fossem obrigação de quem está dando. E não com uma gratidão ou com um respeito que ela tem. Ela sabe que é uma regra, mesmo assim ela não chega invadindo a terra. Ela pede permissão para estar ali, demonstrando mais uma vez algo diferente dessa índole que a nossa cultura tenta despertar na mulher. De que ela é dona do mundo, de que ela é dona de tudo. Pediu permissão e trabalhou. Não parou de trabalhar, exceto por um pequeno instante que ela foi descansar no abrigo. Abrigo do quê? Obrigado, abrigo do sol. Oriente Médio. Sol a pino. Não era fácil não dá para aguentar muito tempo não. Tinha que descansar um pouquinho para esfriar os miolos, esfriar a cabeça e depois voltar. E ela parou só uns instantes. Trabalhou tanto que impressionou o capataz. Talvez o cara está olhando assim: oxe, o ano que vem eu vou contratar essa aí, Trabalhou, rapaz, trabalhou o tempo todo. Foram essas as informações que foram dadas para Boaz a respeito da mulher, que ele está curioso saber quem é que é. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo, acompanhe as moças que trabalham para mim. E algumas pessoas já estão pensando: Boaz, sabe como é, sabe como é, estou entendendo onde você está querendo chegar. Fica aqui, não vai lá, fica aqui, acompanha as meninas aqui. Mas eu não queria que você pensasse de uma maneira impura de Boaz, porque ao decorrer da história você vai perceber que não. Ele está encontrando uma oportunidade de ser bom para aquela moça.
E aí eu já começo a falar especificamente com os homens. Homens, vocês sabem como vocês devem se relacionar com todas as mulheres? Não como alguém que você tire qualquer proveito, mas como alguém que pode ser bom para todas. De uma forma pura e santa. Bom. Bom para sua filha, bom para sua esposa, bom para sua cunhada, bom para sua sogra, bom para a menina novinha e bonitinha, bom para que não é bonitinha também, bom com respeito por todas as mulheres. É isso que ele demonstra. Ele está demonstrando bondade, do mesmo jeito que ele demonstrou bondade para com os ceifeiros, dizendo que o Senhor esteja com vocês, ele agora demonstra bondade para ela. Veja como que ele fala com ela, ele vem até ela, ele diz a palavra e fala, oh, nossa, você é bonita, hein? Nossa, acho que eu tinha visto você por aqui. É isso que ele diz, gente? Ele fala, ouça minha filha, minha filha. Alguns de vocês aqui eu trato como filha. Uma delas é a Melissa, porque no meu casamento ela tinha 6 anos. Eu via assim. Hoje é moça, casada. Como é que eu vou tratar uma menina? Como é que eu vou me relacionar com ela? Minha filha. Ô minha filha. Quem tem temor de Deus se relaciona de forma diferente com o sexo oposto. Isso está presente aqui. Ele quer ser bom para ela. Por que você vai lá? Fica aqui. Aqui, já vamos cuidar de você. Fique com a gente. Se você está se sentindo sozinha, fica com as moças que trabalham para mim aqui, com as minhas servas. Sim, você vai ter alguém para conversar. A mulher gosta de conversar, né? Vai? Não. Né? Por que ele faz isso? Será que é porque ela é linda? Vamos continuar. Observe que em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem. Por que ele avisou? Ah, porque tem homem que trata mal mulher? Pois é, né? E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Fica preocupado, passando sede não aqui. Pega a água que eles estão tirando lá, você pode pegar. Estou te dando autorização, já está avisado. Fique à vontade. Muitos homens são maus para as mulheres. Nós estamos encontrando um homem que é bom para uma mulher. Proveu trabalho para ela. Proveu proteção para ela, proveu água para as necessidades biológicas dela. Ele surpreendeu ela com sua bondade, tanto que Ruth diz o seguinte, Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse, o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Aí... Os caras de hoje, que estão interessados em aparência, vão dizer, minha filha, você nasceu. Eu nunca vi alguém tão bonito assim, meu Deus. Rapaz, né? Você nasceu. Aí vem as cantadas mais absurdas, não? Debaixo dos caracóis, teus cabelos eram as leves. Agora já se canta outras coisas muito mais absurdas em relação às mulheres. E o pior é que tem muitas mulheres dessas gerações mais novas que se dão ao desplante de dar lenha, de dar corda para pessoas que cantam músicas completamente obscenas a respeito do corpo delas. Que elas veem só como uma máquina mesmo. Na minha época eu já achava ruim aquela boquinha da garrafa, hoje eu não consigo nem ligar para ouvir uma música que está nos top 10 do YouTube. Alguém já tentou? Há alguns anos eu fiz a experiência, vou pegar as top mais vistas. Olha, uma ou outra salvava, o resto tudo porcaria. E a respeito de mulher? Tratando como uma laranja que você chupa e joga o bagaço fora. Triste o momento que nós vivemos. Nós precisamos encontrar um novo padrão. É por isso que nós vamos para a Bíblia. Não é no mundo, mulheres, que vocês vão encontrar a devida postura de respeito. É na Bíblia.
Porque Deus vê vocês como filhas. E Ele quer que os homens tratem vocês como filho de um rei. Nós precisamos redescobrir isso. Isso não está na novela, isso não está na cultura, isso não está no Facebook, isso não está no Instagram. Isso está na palavra que nós estamos lendo. Ruth se impressionou, porque a gente pensa, nosso mundo piorou muito. Boaz avisou para os servos, ninguém maltrate ela. Pensa aí, que eu não sei que vocês têm aí embaixo, o que vocês podem pensar? Estou de olho. Ninguém mexe com ela. Porque era muito provável que mexesse sim. Aquele era um mundo hostil para as mulheres, sim. Mas ao invés de encontrar hostilidade de um homem rico que pode comprar qualquer mulher, ela encontra bondade nesse cara que a surpreende. E ela se ajoelha com o rosto no chão, dizendo: o que eu fiz para merecer isso? Eu não sou ninguém, eu sou estrangeira. O que está acontecendo? O que vocês acham que ela fez para merecer isso? Por que Boaz está fazendo isso para ela? Será que ela está usando decote? É o corpo. Com certeza era escultural. O que vocês acham? O rosto deve ser muito bonito, deve ser por isso. O que vocês acham? Naquela época, até hoje, as mulheres lá naquela região, como é que elas se vestem? Elas cobrem tudo. Não tinha protetor solar, gente. Você está trabalhando no sol, é pano para cobrir a pele para não queimar. É coberta. Hoje as mulheres que ganham a atenção dos homens são as descobertas. Em pelo. Nem pelo tem mais. Não é isso que está aparecendo aqui. Nós vamos ver. Ele vai dizer com a boca dele o que ela fez para merecer isso. Ela falou: eu sou estrangeira. Ele disse: eu sei. Respondeu Boaz: mas também vocês, sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. O que eu fiz para merecer isso? Eu sei que você fez. Você foi boa com a sua sogra, mesmo depois que seu marido morreu, e você deixou todo mundo para vir para cá. Por isso eu estou sendo bom para você. Aqui começa a ter também um modelo de mulher. Ela tem lealdade, apesar da sua própria dor. Ela está com a sogra, que perdeu o marido e os 2 filhos. Só que um dos filhos era marido dela. Eu não posso pensar nisso, que dá vontade de chorar. Algumas irmãs nossas perderam seu marido. E só elas sabem como dói. Claro que doeu em Ruth. Mas ao invés de amargurar-se, lamentar-se, ela é leal à sogra. Ela quer ser útil para essa sogra. Ela é uma pessoa que não está preocupada consigo. Ela está preocupada com a outra idosa. E ela abre mão de tudo para apoiá-la. Eu vou contigo aonde você for. Onde você dormir, eu durmo também. Onde você pousar, pousarei eu. Lealdade, apesar da própria dor que ela sentia. Outra característica impressionante, a coragem para deixar tudo, para seguir o caminho certo. Ela era uma mulher pagã, mas tinha mãe, tinha família, tinha parentes, tinha casa. E ela deixou tudo para trás. Eu me lembro, há uns anos atrás, uma moça daqui da igreja estava pensando se batizava ou não. E ela falou: pastor, eu já tinha uma conexão com Deus, mas agora que eu estou aprendendo a palavra, eu estou aprendendo tanta coisa, eu sinto que eu estou traindo os meus pais se eu me batizar. Eu estou traindo o que eles ensinaram para mim se eu me batizar. Ela tinha essa crise. Felizmente, ela escolheu o mesmo caminho de Ruth. E se batizou e confessou para os seus pais: não sou mais daquela religião, agora eu sigo o Senhor Jesus. Sou protestante, da igreja presbiteriana. E tem sido uma bênção para os seus parentes. E firme aqui na igreja, ajudando nos ministérios. Mas eu sei como foi difícil para ela abrir mão do passado para abraçar um novo futuro que Deus estava reservando para ela. Ela deixou. Ela teve a coragem de deixar. Tem algumas pessoas que estão aqui na igreja namorando com Jesus Cristo.
namorando com essa possibilidade de ser parte do corpo de Cristo, membro da sua comunidade. Tenha essa coragem. Ruth nunca se arrependeu da escolha que ela fez. Isso é uma boa característica para se procurar como uma companheira. Lealdade, coragem para priorizar o caminho certo e deixar os outros caminhos, mesmo que isso seja difícil e arriscado. Terceira característica que eu vejo, fé para confiar no cuidado de Deus. E como é que eu sei disso? Vamos dar uma olhada no versículo 12. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela teve fé para abandonar os seus falsos deuses e confiar no Deus verdadeiro de Noemi, que ela não conhecia. Ela teve fé para vir se aninhar como uma refugiada. Todo mundo olha para ela, acha que ela é uma refugiada da terra de Moabe, precisando de ajuda social lá em Israel. Não, não. Isso é o que ela aparenta ser. Porque o refúgio dela de verdade é o Senhor, o Deus de Israel. É isso que o texto está dizendo. É esse o protetor. É ali que ela encontra abrigo, debaixo das asas de Deus. Mulheres, esse é o seu refúgio. Homens, esse é o nosso refúgio. Temos que ter essa coragem. Boaz, um homem crente. Ruth é uma mulher crente no Senhor Jesus Cristo, que confia e que se refugia nele. E mais uma vez a gente tem uma oração. Vocês estão contando? Quantas vezes alguém falou que o Senhor abençoe? Essa aqui é a terceira. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompensa ricamente pelo que você fez. Não perca as contas, vamos continuar. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua palavra insistente, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Vou fazer uma pausa aqui. O texto original fala que você animou o meu coração, você falou ao meu coração. Mulherada, não caia no papo macio de quem fala coisas bonitas no ouvido, não. Ouça quem anima o coração. Quem traz alento para o íntimo, não para a vaidade. Vocês estão comigo, mulherada? O maridão faz isso aí? Hã? Fala ao coração. Olha, eu quero continuar recebendo essa bondade, meu Senhor, pois você falou ao meu coração. Você me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Então esse homem abençoou essa mulher agora com suas palavras. Mas não apenas com as suas palavras, ele também abençoou ela com as suas atitudes. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Esse cara gostava muito dela, porque vinagre, nossa. Lá em casa a gente faz pipoca, a gente capricha, coloca manteiga, toque de chefe, uma delícia. A Carol vem, pega e joga vinagre. Vai comer longe de mim esse negócio fedido. Mas nessa época, comer esse vinagre, esse pão molhado vinagre, ajuda a descer, é algo bom. Ele está dando para ela algo que é dele, algo que poucos têm acesso. E ele ofereceu: vem aqui, não come pão seco, não, molha aqui no vinagre, igual a gente está fazendo. E aí não só isso, ele chamou ela e lhe deu grãos tostados. Amendoim torrado é bom? É mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Deu grãos tostados para ela. Mas percebam, ele não mandou um servo dar. Quem que deu? Ele deu. Ele deu. O cara rico. Tem rico que não abre nem a porta. Não dirige nem o seu próprio carro. Ele tem essa atitude generosa com as palavras e essa atitude generosa com os seus bens, abençoando a vida dessa mulher. Eu fico impressionado, cara. Esse cara aqui
Boaz é um nome que caiu bem para ele, né? Boaz. Cheio de bondade. Vamos lá. Nossa, piada do pastor Silas agora, né? Vamos lá. Horrível. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas da cevada e deixem-nas cair para que elas recolha. Não a atrapalhem. Assim Ruth colheu cevada o dia todo, e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Olha o que ele falou: deixa a mulher trabalhar. Deixa ela trabalhar. Ninguém incomoda ela nesse trabalho que ela está fazendo. Ela não está tirando dos feixes, mas está tirando entre os feixes que eles estão colhendo. Favoreça o trabalho dela. Pega algumas coisas, deixa cair para ela pegar. Ajuda essa menina. Não atrapalhem ela. Depois de colher o dia inteiro, ela não tinha como levar aquela palha junto com os grãos, era um volume grande. Então o que ela teve que fazer? Ela teve que debulhar aqueles grãos com as suas mãos. Um trabalho árduo. E ela deu conta. Ela colheu o dia todo e à tarde, enquanto havia luz, ela se dedicou a um outro trabalho, debulhando o cereal. E encheu quase um cesto inteiro. Quem é que tem uma Bíblia diferente, que tem uma medida aí falando o que é esse cesto aí? Ela encheu o quê? Um efa. Hoje, arroba? Rapaz, arroba. Pior que é, né? Arroba é 12 quilos, né? 15? Ok. É aproximado. Muitos estudiosos falam que um efa, ou arroba, é entre 13 e 15 quilos. Mulherada, catando os grãos sobrados, o dia inteiro, debaixo do sol, ela conseguiu 13, 15 quilos. Vocês não fazem ideia do que é isso. Porque vocês compram um pacote de arroz de 5 quilos e é fácil. É só lá, dar o dinheiro e pegar, né? Agora, se você tivesse que colher e debulhar o arroz, 5 quilos. Num dia, será que você dava conta? Só os 5 quilos. Não precisa ser os 15 dela, não. O que vocês acham? Lá no terreno, no caso o arroz é no pântano, né? Tudo encharcado. Colher o arroz e debulhar. Só 5. Será que vocês dão conta? Pastor, sei não, né? Trabalhar demais. 15 quilos. Qualquer pessoa colhendo no campo ia conseguir mais ou menos a quantidade para matar a fome do dia. Ela conseguiu o equivalente para várias semanas de subsistência. Ou seja, o trabalho dela foi muito frutífero e abençoado por conta da ajuda de Boaz. E ela não só debulhou, como ela carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Lembra que ela veio comer, molhou o pão no vinagre, comeu os grãos tostados, até encher a barriga e ainda sobrou. Ela deu a sobra para quem? Para a sogra. Toma aqui, sogra, estou sua comida já pronta para você. E assim ela foi. E a sogra, o que ela disse? Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Lembra que ela não deu dica nenhuma para ela trabalhar. Agora vocês. É a 4ª vez que nós temos uma bênção nesse capítulo. Que seja abençoado quem a ajudou. Ela não sabe. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Bênção, 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 é a 4ª bênção. O que nós temos aqui? Uma cultura de bondade. A cultura de bondade é uma cultura de bênção. E a bênção e a bondade são um remédio, um alento para quem está amargurado, para quem está sofrido. Nova Jerusalém, me ouçam. Vamos criar uma cultura de bondade entre nós, para que quem está amargurado encontre alento. Abençoe as pessoas. Abençoe os seus irmãos. Abençoe os que se assentam junto com vocês aqui nessas cadeiras. Abençoe e não amaldiçoe. Abençoe. Fala que Deus te abençoe. Mas não fala da boca para fora, não. Fala com o coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, Rodrigo. Plenamente. Que Ele atenda às suas orações. É o que eu desejo. De coração. Que bom encontrar isso numa vida, num ambiente, num lugar.
A igreja precisa ser esse lugar. Bênção para tudo quanto é lado. A bondade é remédio para a amargura. Vocês acham pouco? Versículo 20, quando ela descobriu que foi Boaz, o que ela falou de novo? Abençoou ele uma segunda vez. Disse Noemi à nora: o Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. E mais uma vez a palavra bondade se repete. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Até o capítulo 1, Noemi tinha Deus por inimigo. O Senhor trouxe amargura, calamidade e sofrimento para mim. Eu não quero mais ser chamada de Noemi, eu quero ser chamada de Mara. Deus está contra mim, uma pessoa amargurada. Mas de repente a nora dela foi abençoada e a bênção transbordou e veio sobre ela. E ela falou: que bênção, que Deus abençoe quem te ajudou, porque isso aqui você não ia conseguir sozinha. Quem foi? E quando ela ouviu o nome do cara, ela irrompeu nessa percepção que ela não tinha até esse momento. O Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Você foi parar, Ruth, justamente no terreno de um parente próximo que pode comprar de volta as nossas terras. Deus está agindo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Quando a gente está amargurado, às vezes a gente não percebe. Mas o fato da gente não perceber não muda a realidade, né, Rodrigo? Deus, eu quero que vocês falem, meus irmãos, olha que palavra abençoada. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo, pastor, mas não sei como, mas é. E eu oro que os seus olhos se abram para você perceber como ela percebeu. Ele não colocou de lado. Ele não falou: não vou ser bom com essa, vou ser só bom com os outros. Ele não fez isso. Ele conduziu ela para um novo momento da sua vida, um momento de esperança. E aí o texto continua: Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros, até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita em outros campos, porque aquele ambiente era um ambiente hostil para uma moça, perigoso. Fica lá. Lá você tem alguém que te quer bem, alguém que te protege, alguém que está nos ajudando. Assim Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com eles até o final das colheitas da cevada e do trigo. E nesse tempo, ela, calma, não criamos pânico. Ela abandonou a sua sogra, porque agora ela tem um cara que quer ela bem, não é isso? Junta as trouxinhas, junta com as trouxinhas dele, vamos viver a nossa aventura. Você gostou de mim, agora eu já estou começando a gostar de você também. Você é tão bonzinho? Foi isso que ela fez? Não foi isso que ela fez. Eu vou fazer uma pausa que não estava no script. Meninas, falem até para as mais novinhas. O conselho de Cantares: não desperte o amor até que chegue o momento certo. Não embarque numa empolgação com o primeiro Zé Ruela que aparece e é gentil. Não faça isso, não deixe suas filhas fazer isso. Pais, protejam os seus filhos, suas filhas. Tem muito lobo que se veste de ovelha e passa bem a ideia. Não é assim, não. Casamento, relacionamento afetivo, não é assim, não. É com responsabilidade. É cada passo de cada vez. Não é aventura, não é imaginação, não é sentimento. Ai, pastor, rolou uma química. Então vai explodir.
Para com isso. O texto não falou de química nenhuma. Vocês viram alguma química aqui? Não. Está falando de um homem que sabe se portar como um homem de Deus abençoador, rico por conta das suas habilidades, pelo seu jeito sério de tratar homens e mulheres. E está falando de uma mulher que está recém-iniciada nos caminhos de Deus, mas que se porta de acordo. Que está trabalhando, que não depende dos outros, num certo sentido, e depende sim, num outro sentido. Mas está lá, fazendo por onde? Isso é importante. Esse mundo perverso é hostil com as mulheres, mas aqueles que temem a Deus são uma expressão de bondade e proteção para elas. Quem teme a Deus prepara um ambiente onde é seguro para uma mulher estar. Eu oro que a nossa igreja seja sempre assim, um ambiente seguro para vocês. Então, homens, sigam o exemplo de Boaz, para que elas se sintam assim aqui dentro. Deus quer isso de nós. Ruth e Noemi dependem da ajuda dos outros, mas também dependem do próprio trabalho. Elas não se garantem com o seu próprio trabalho exclusivamente. Ou consegue? Não, ela precisa da boa vontade de alguém que deixe ela catar o grão. E isso me leva a outro ponto. Você consegue tudo sozinha? Não consegue nada. Eu não consigo tudo sozinho. Arnaldo, você consegue tudo sozinho? Não consigo, não. Rodrigo, você que é grandão, você consegue tudo sozinho? 2 filhos. Vamos dispensar a Lisane, dar umas férias para ela de 3 anos? 4? 5? 6 meses? Eu dou graças a Deus pela minha ali, ó. Rapaz, eu sou mole. 3 filhos. Um dia para mim eu já estou pedindo arrego. Né? Eu admiro você, Thelma. Admiro, tiro o chapéu para você. Ok? É difícil. Quem é que dá conta sozinho? Ninguém dá conta de nada sozinho. Se desse conta, a gente não se casava, se virava só. A gente não consegue fazer filho sozinho. A gente consegue quase nada sozinho. Nem por isso nós devemos ser acomodados e ficar dependendo completamente dos outros. Que é outra coisa errada. Moças, algumas, não vou dizer que tem alguma aqui que pensa assim, mas muitas pensam em casar com um homem rico para poder gastar o dinheiro dele. Aí percebam, Ruth não está assim. Ruth está fazendo por onde? Encontrando os seus caminhos, trabalhando para a subsistência dela e da sua sogra. E foi isso que chamou a atenção. Boaz, não é uma Maria chuteira, não é uma Maria gasolina, é uma mulher honrada, respeitosa, trabalhadora, leal, que se refugia debaixo das asas de Deus. Isso é que é partido. Ensinem seus filhos a procurar gente assim. Ensina aí. Está do teu lado aí, ensina ele. Vamos parar. Eu estou gostando aqui de pregar sobre esse texto, mas eu vou chegar no final. Algumas aplicações antes da gente terminar. Primeira aplicação direta é a aplicação romântica. E na Bíblia nós aprendemos que o romance, ele começa no caráter e não na aparência. O romance começa no caráter e não na aparência. Eu vou repetir, porque às vezes o povo acha que eu estou mentindo. Não é? Você fala isso porque você casou com uma que é muito bonita. Tinha muita gente bonita por aí. E uma vez na minha vida choveu na minha horta. Tinha muita gente bonita por aí, quando eu cheguei aqui. Né? Né, Carol? Fala que não. Tinha. Tinha gente que me cantava na cara dura, Leandro. Nunca aconteceu isso na minha vida. Aqui na Nova Jerusalém, lugar abençoado, aconteceu. Rapaz. Hã? Não. Bonita, mas eu olhei o caráter. Outras coisas para atrair. Outras coisas para pensar. Sendo assim, homens, é isso que a gente tem que olhar. E mulheres, se é assim, se é o caráter que importa mais, então para que mostrar o corpo? Ensinem suas filhas a protegerem, a se resguardarem. A Bíblia trata a mulher como um jardim, mas não é um jardim público, é um jardim privado.
no qual um homem tem acesso. Aquele que tem a chave do seu coração. Eu quero isso para minha filha. Eu quero que ela seja um jardim bem cuidado por alguém que a ama. O dia que eu tiver que entregar, meu Deus do céu, que não seja logo, eu quero entregar. Você está junto comigo? Eu quero entregar para um homem como Boaz, que vai cuidar dela melhor que eu, que vai protegê-la, que vai resguardá-la. Alguém a quem ela vai ter prazer de pertencer. Assim como ela tem prazer de pertencer a mim hoje. Olha, Deus foi tão bom para mim, eu tinha desistido de ter uma menina. Aí veio a Clarinha. Eu posso estar naquela câmera trabalhando, olhando, lá vem a menina, querendo o meu colo. Ela senta no meu colo. Ela confia em mim. Ela não sente qualquer tipo de malícia da minha parte, porque ela é minha filha. Eu a respeito, eu quero bem. Isso é maravilhoso demais. Minha filha, minha esposa ali, ó, minha, não como propriedade, mas ela colocou um anel no dedo e prometeu ser fiel até a morte. Eu não coloquei um laço no pescoço dela. Eu não a subornei com dinheiro, porque não tem. Ah, beleza. Olha que você. Com certeza também não é esse, né? O detalhe que a mantém apaixonada. Né? Foi um voto diante de Deus que a gente fez no dia 1º de julho, depois de 2 anos e 3 meses de namoro e noivado. E que dia feliz esse da minha vida. Bendito seja esse dia. Todo mundo lembre dele como um dia bom. O Brasil perdeu a Copa, mas eu ganhei. Amém. Eu quero terminar, mas não consigo. Agora uma aplicação espiritual. Jesus é o nosso Boaz. Eu tenho que fazer essa aplicação porque Boaz é o resgatador de Noemi e de Ruth. Elas são pobres, a liberdade delas não existe, elas são dependentes, a propriedade delas foi vendida e não há quem tenha condições de comprar de volta. Boaz tem. Nós vamos ver a história daqui a pouco. Mas é importante que a gente entenda que nós também vendemos o nosso relacionamento com Deus por um prato de lentilha, de sopa. Nós vendemos a nossa fidelidade a Deus para seguir o nosso coração. Quem que não fez isso aqui? Quem que não buscou algo que era bom para si, mas desagradável a Deus e com isso pecou? E quem peca é escravo do pecado. Nós fizemos isso. Estávamos vendidos. Propriedade do cabrunco. Propriedade do maligno, porque amamos coisas malignas, pecamos com palavras, com pensamentos e com ações. Qual que é a boa notícia? Existe um resgatador. Nós temos um parente próximo, que tem dinheiro suficiente, ou riqueza o suficiente necessária, só ele tem, para nos resgatar do pecado, da morte, do inferno, e nos dar de novo a si como sua propriedade, para nos resgatar do império das trevas para o reino da luz. Jesus é o nosso Boaz, e nós queremos pertencer a ele, todos os dias. Última implicação, Noemi e Ruth conheceram o seu resgatador. Boaz é o nosso resgatador, mas elas não tinham sido resgatadas ainda. Mesmo antes de serem resgatadas, elas já estavam colhendo as bênçãos generosas de Boaz. O que me faz pensar que a nossa igreja, ela precisa ser bênção para as pessoas, mesmo antes delas terem passado pelo batismo. Mesmo antes dela ter entregado a sua vida a Jesus. Porque assim como Boaz já abençoava elas e provia para elas, Jesus já está provendo para o mundo através da sua igreja. Jesus está provendo bondade, amor e serviço. Ele alimentou uma multidão e nem todos na multidão eram discípulos dele, ou eram?
Ele orou por aqueles que o maltratavam, mesmo não crendo nele, porque ele é abençoador. Ele não veio condenar, ele veio salvar. E hoje no mundo, nós somos esse ambiente que deve abençoar a vida das pessoas, mesmo antes delas serem resgatadas. E eu quero pedir que nós sigamos o exemplo de Boaz, sigamos o exemplo de Ruth, sendo generosos e abençoadores todos os dias, de todas as formas que nós pudermos, para que pessoas como a Maria da Glória, que está criando seus 2 filhos sozinha e tem muitas dificuldades, né, Maria da Glória? Se sinta sempre generosamente bem cuidada e amparada através da igreja. Aquela menina ali já é batizada. Ela não gosta que fala dela, mas agora já foi. É a Poliana. Eu queria que vocês mostrassem generosidade para ela. Quem é essa moça? Quem que ela é filha? De onde que veio? Está vindo de manhã? Vem à noite também, senta aqui. Alguém já fez um bolinho para ela? Não. Grãos tostados? Não? Pessoal, marque ela. O sorriso dela é legal, uma pessoa gente fina pra caramba, ok? Sabe se comportar, bem respeitosa. Eu não estou fazendo propaganda assim de relacionamento romântico, não. Eu estou falando para a igreja abraçá-la, cuidar dela. Né? A Thelma já caiu na graça de todo mundo. Né, Thelma? Chegou, já conseguiu umas mães, uns vô, umas vó, que estão amparando e demonstrando para ela o que é uma igreja que trata com bondade uma pessoa, porque é bom. Porque quer ser bom. Do lado dela, desculpa, Jaqueline, tem a Jaqueline. A Jaqueline faz judô aqui, é mãe de 2 alunos que estudam aqui, os 3 estudam aqui, 2 estudam aqui. Também nos procurou num momento difícil para ela. A mãe dela está doente, está enfrentando um câncer. E ela veio, começou pela reunião de oração. Estava pensando em ir embora quando eu catei ela ali na escada. A Carol falou que você vinha. Ai, pastor, eu estava pensando em ir embora. O que eu estou fazendo aqui? E ficou, e recebeu oração. Foi abençoada, começou a vir nos cultos. Troca a ficha com ela lá, mulherada, ok? Troca a fichinha com ela lá, abençoa a vida dela. Hoje nós vamos terminar o culto. E eu quero que vocês abençoem pelo menos umas 5 pessoas. Eu quero que a tia Cida saia daqui. Nossa, que delícia, todo mundo me abençoou hoje. Me abraçou. E vice-versa. Vamos ser abençoadores em nome de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que aquilo que nós abençoarmos será abençoado. Aquilo que nós amaldiçoamos, então vamos abençoar. Vamos orar. Senhor Deus, eu te louvo, Pai, por essa história maravilhosa. O acaso parecia que era o mote dessa história, mas não, Deus, a tua mão está ali o tempo todo, mesmo na época da amargura, da raiva e da revolta de Noemi pela perda do seu marido, dos seus 2 filhos. Mesmo ela reconhecendo a amargura da sua vida, o Senhor já estava ali, ó Deus, para restaurar, redimir e trazer de novo alegria para a vida dela. E nesse capítulo ela percebeu isso. E o Senhor fez isso usando até mesmo os erros dela. Porque o filho dela casou com alguém que não temia o Senhor. Mas ali houve conversão, houve mudança de direção. Noemi voltou para debaixo do teu cuidado. Ruth resolveu deixar o seu passado, os seus ídolos, para crer no Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e se refugiou também debaixo das tuas asas. E prontamente, Deus, o Senhor, levantou um servo, um homem, para protegê-las, cuidar delas, prover para elas, porque o Senhor abençoa e escolheu abençoar através de gente de carne e osso que teme ao Senhor. E nós queremos ser esses instrumentos nessa época em que tem sido muito difícil para as mulheres, ou só pelo fato de serem mulheres. Que nesse ambiente, que nessa comunidade, elas sejam vistas e reparadas sem segundas intenções. Que elas sejam vistas e reparadas com olhos de bondade, de cuidado e de proteção. Tanto as mais novas quanto as mais velhas. Nos ajude, Senhor Deus, a ter uma comunidade santa, pura, um refúgio, onde elas encontrem proteção para se desenvolverem e alcançar a plenitude dos seus dons, do seu serviço, do seu caráter. Eu peço especialmente para nós homens, ó Deus,
Nós vivemos numa cultura sexualizada, erotizada, que influencia o nosso coração com impureza. Mas o Senhor tem poder, ó Deus, para tirar isso do nosso coração e nos dar um coração como de Cristo, puro, capaz de se relacionar de forma sincera com mulheres de toda sorte, mesmo aquelas que vêm de uma vida torta, como Jesus se relacionou com a mulher adúltera. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, Pai, a fazer disso uma realidade nas nossas vidas. Que a Tua bênção seja sobre cada um. E se há alguém amargurado, ó Deus, ajude essa pessoa a perceber que a amargura vai passar e coisas novas já estão começando a acontecer. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queria convidar você a ficar em pé, eu quero impetrar a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor e a bondade de Deus o Pai, que o conforto e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um hoje e para sempre. Amém.